Chuchuzinhos do Papo de Gel, que maravilha, que satisfação em tê-los aqui para mais uma aula de geografia, aula essa versando sobre Revolução Verde, agronegócio, coisa linda, coisa importante. Afinal, o agro é pop, o agro é tech, mas será que o agro é tudo? Não sei, tenho lá minhas dúvidas. Mas vamos lá, vamos discutir. Vamos falar sobre isso nessa aula. E aí, olha só, Chuchus, quando a gente está trabalhando com a Revolução Verde, a gente tem que entender que ela acontece em um determinado momento, né, muito importante. É o início do veganismo, do vegetarianismo, e nessa Revolução Verde, legumes, hortaliças pegam em armas e vão à luta contra os vegetarianos e os veganos. E é sangue escorrendo, violência. Tô brincando, claro que não, claro que não. Revolução Verde, Chuchu, não é isso. Não é os legumes, verduras, frutas se rebelando contra os não carnívoros, não. A gente está pensando no momento, lá na meiuca do século XX, década de 50, a partir daí, especialmente pensa um contexto pós Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ter, a ideia de Revolução Verde, uma introdução de técnicas agrícolas mais modernas, tá? Em alguns países subdesenvolvidos do globo. Esse é o ponto. Tá? O que acontece? As práticas modernas, maquinário, né? Eu coloquei aqui, olha só, práticas agrícolas, utilização de adubos químicos, inseticidas, herbicidas, sementes melhoradas, novas técnicas de irrigação, mecanização, né? Tudo isso, essas práticas modernas que já tinham sido desenvolvidas, já eram comuns no setor rural dos países ricos, especialmente nos Estados Unidos, onde tu já tinha consolidado uma agricultura intensiva, aliás, tem aula disso aqui no canal, vai assistir essa aula, tá? Lá no final vou colocar o link dela, mas enfim. Tu já tinha uma agricultura intensiva, mais moderna, capitalizada, dando uma evolução produtiva muito elevada, tá? E na metade do século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a introdução dessas tecnologias em alguns países desenvolvidos, tá? Então, olha só, a gente vai ter os Estados Unidos, algumas nações da Europa Ocidental e a ONU incentivando a implementação de mudanças na estrutura fundiária. Essas mudanças na estrutura fundiária, sobretudo nas técnicas agrícolas, vai ser o que a gente entende como Revolução Verde, tá? E aí o que acontece? Nesse momento eu quero que vocês entendam o seguinte, a Revolução Verde é isso, é um contexto de guerra, geopoliticamente falando, de Guerra Fria. A gente tem uma ascensão, né, da fome, um crescimento da fome no mundo nesse momento. A gente tem essa oposição entre Estados Unidos e União Soviética de um lado, a ascensão da fome no mundo, e aí nessa rivalidade entre o bloco capitalista e o bloco socialista da Guerra Fria, a gente vai começar a ter esses carinhas aqui, ó, que vão ter um papel muito importante, Estados Unidos, alguns países da Europa Ocidental, né, introduzindo e fomentando a introdução dessas técnicas agrícolas modernas nesses países desenvolvidos. Então a gente, por exemplo, assim, vai ter variedades de trigo, variedades de milho, de arroz, né? No México, começa no México, com variações, né? Um cruzamento de espécies de milho que vai levar a um sabugo maior, que começa a ser introduzido e aplicado no México, com novas técnicas mais modernas. A gente vai ter, além do México, Índia, né? Paquistão. Depois a gente vai ter a questão do arroz, né? Uma produção mais moderna de arroz nas Filipinas. Tudo isso está acontecendo com aquela ideia de aumentar a produtividade. Olha só, vou colocar aqui, ó, ter uma maior produtividade nos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque a gente tem nesses países uma quantidade muito grande de gente passando fome, ok? Ou uma insegurança alimentar nas suas mais variadas, né? Leve, moderada ou grave. Mas enfim, tem uma insegurança alimentar. E aí, como a gente tinha uma Guerra Fria, qual é que era a ideia? Olha só, os países capitalistas liderando, né, as lideranças do bloco capitalista, aplicam essas modernizações na produção rural, aumentam a produtividade com qual discurso? Não, a partir da tecnologia existente nos nossos países, no meio rural, a produtividade vai aumentar e a fome será eliminada.
Essa era o discurso. Isso era o discurso, né? A narrativa colocada para justificar a Revolução Verde, que vai ter um papel muito grande, vai ter uma participação muito grande, por exemplo, de algumas grandes empresas, né? Algumas grandes personalidades da história dos Estados Unidos, como por exemplo a Fundação Rockefeller. Vai ser um dos caras que os Rockefeller vão ser um dos caras que vão financiar a Revolução Verde. Aí tu escuta o discurso, pô, acabar com a fome, coisa linda, mas não era exatamente isso. A ideia de acabar com a fome não tinha um intuito tão humanitário, mas sim de barrar o avanço do sistema socialista, né? A introdução de revoluções socialistas ao longo de alguns países. Então, pô, a gente começa a ver muito isso na Ásia. A gente tinha em 49 a China vivendo sua revolução socialista lá com Mao Tse Tung, a gente vai ter as Coreias, né, entrando em conflito de 50 até 53, dividindo, né? Então tu já tem esse fantasma do socialismo avançando sobre vários países asiáticos, países africanos. Depois 59, né, território cubano, a gente vai ter isso também. Então, a ideia de ampliar a produtividade de alimentos e combater a fome nesses países era a ideia de, ó, capitalismo traz, né, essas tecnologias e vai resolver a fome. Só que não é exatamente essas consequências que a gente vê acontecendo nos países subdesenvolvidos que vão vivenciar essa revolução verde, tá? Por quê, Chuchu? A gente começa a ter uma série de consequências que aqui são importantes dessa revolução verde, desse momento. O Brasil vai viver isso aí. É durante o governo JK. Juscelino Kubitschek, a gente tem aquela visão desenvolvimentista do JK, né, a partir de 56, e que permite a entrada em grande volume de multinacionais no Brasil. Muitas multinacionais que vêm para cá são do setor agrícola, tá? Então a gente tem essa revolução verde chegando em território brasileiro também. E olha só, como consequência, eu quero ver com vocês o seguinte: tem consequências positivas e negativas. Os positivos: aumento da produção mundial de alimentos. De fato, a modernização, a mecanização dessas práticas rurais levou a uma ampliação da produção de alimentos. Sim, nos países desenvolvidos, o Brasil, né, hoje é um grande produtor de alimentos, em parte porque, né, viveu uma revolução verde. Mesma coisa com a Índia, o México, Filipinas, a Argentina também, por aí vai. Um desenvolvimento tecnológico por meio do apoio de agentes públicos e privados, tá? A gente tem, por exemplo, no Brasil a Embrapa, que tem um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico da produção agropecuária nacional, e um barateamento dos gêneros de alimentos. Por quê? A ideia de ampliar a produção, né? Lei de oferta e procura, tu amplia a produção e a maior oferta do produto, o preço tenderia a despencar. Beleza. Isso como pontos positivos. Mas nem tudo que brilha é ouro. A gente também vai ter os pontos negativos. E como os pontos negativos, a gente vai ter o seguinte: uma ampliação do desmatamento, sobretudo nos países desenvolvidos. A gente começa a ter, então, a ideia de expandir a área agrícola. Ah, mas dá para usar tecnologia em larga escala, não precisa ampliar a área agrícola. Mas não era isso que se pensava na época, tá? Consequentemente, por causa do desmatamento, uma erosão e esgotamento dos solos, utilização de agrotóxicos em larga escala. Chuchu, a indústria química estadunidense, por exemplo, ela estava ociosa depois da Segunda Guerra Mundial, né? E ela tem que ampliar seu mercado, ela tem que conseguir vender, gerar grana e tal. E tu começa a ter a produção de agrotóxicos em larga escala, pesticidas, herbicidas, fungicidas e por aí vai. Isso que são introduzidos nesses países subdesenvolvidos, tá? E que vão prejudicar tanto a saúde humana quanto o meio ambiente. E aí vem um ponto importante que é o seguinte: a maior dependência tecnológica por parte de produtores rurais em países subdesenvolvidos. E essa dependência tecnológica, é uma dependência tecnológica em relação a quem? É uma dependência tecnológica em relação aos países centrais que detêm a tecnologia. Olha só o que a gente falou antes. A Revolução Verde foi a introdução de técnicas modernas, de práticas modernas, mecanização na lavoura nos países desenvolvidos, certo? Em alguns. Mas isso não quer dizer que a patente da tecnologia foi fornecida, né? O que a gente está fazendo? A gente está aumentando a dependência tecnológica dos países centrais, da tecnologia dos países centrais.
Então, a gente vai ter várias indústrias que vão iniciar um processo de controle, de monopólio, tá? Sobre o comércio, sobre a pesquisa de insumos agrícolas. Então, por exemplo, o cara que vai comprar lá o agrotóxico, já que a gente falou de agrotóxico aqui antes, não é que ele não vai ter a tecnologia para produzir o agrotóxico no país desenvolvido, certo? Ele vai ter que comprar esse produto de um país central, de um país desenvolvido, ou até mesmo de uma multinacional que se instalou no país desenvolvido, mas a multinacional que tem sua matriz aonde? Lá nos Estados Unidos, sei lá, na Inglaterra, na Alemanha, Japão, não sei. Saca? Então, de qualquer forma, a gente passa a ter uma dependência, certo? A gente começa a ter a priorização de latifúndios em detrimento da agricultura familiar, porque aqui é uma questão, se a gente for pegar o Brasil como exemplo, isso é bem interessante, Chuchu, porque assim, até então, até a Revolução Verde no Brasil, a prática rural no nosso território, ela era sobretudo uma prática mais tradicional. Era uma prática mais, digamos assim, aquela divisão que a gente tem entre intensiva e extensiva, era uma prática basicamente extensiva. Né? Não tinha muita tecnologia, não tinha muito maquinário. Quando essa Revolução Verde chega, essas tecnologias chegam, quem é que vai ter grana para comprar isso? Quem é que tá, quem tem cacife, tem pila, tem mascada, bufunfa, capilé, quinto dia útil, sabonete, cascalho, para comprar essas tecnologias, esses agrotóxicos e por aí vai? São já os grandes produtores rurais. São, sei lá, os herdeiros do ciclo do café, os grandes herdeiros, né, do ciclo da cana, os grandes herdeiros que a gente vai ter dos pecuaristas na região sul do Brasil e por aí vai. Então, a gente começa a ter esses latifundiários, esses grandes produtores com mais grana, e tendo mais grana, eles compram mais produtos. Eles vão viver a Revolução Verde de forma muito mais intensa, por exemplo, que o pequeno produtor. O São Sebastião que está lá na roça com uma enxada, né? E que historicamente nunca teve dinheiro. Então, esse cara, o seu Sebastião, lá não tá ganhando, não tá vivendo a Revolução Verde, ele tá vendo o vizinho latifundiário viver a Revolução Verde e tá vendo que as condições de competição, de produção, de venda, ficarem piores para ele. Porque aí com mais máquinas, ele produz mais, gasta menos, porque ele vai ter menos mão de obra, né? Então dá para liberar, o que vai acarretar no êxodo rural, que eu até coloquei aqui, ó. Né? A mecanização acarreta numa intensificação do êxodo rural, tá? E aí tu tem essa série de consequências negativas acontecendo. Então, assim, tem o seu lado bom, teve o seu lado bom, teve o seu lado ruim e tal, mas um ponto importante, né, naquela lógica, vamos acabar com a fome, combater a fome, não, há muito tinha um interesse, logicamente, capitalista de gerar uma dependência tecnológica dos países desenvolvidos, tá? Um ponto que eu quero que vocês se liguem aqui, que é importante, olha só, que vale a pena frisar, é que a gente vai ter, se fala muito na questão hoje, né, dos transgênicos, certo? E os transgênicos, Chuchu, eles não surgem na Revolução Verde. Os transgênicos, eles são fruto da biotecnologia, certo? Da biotecnologia, que é uma área da ciência que começa a se desenvolver, ganhar força a partir da Revolução Verde, mas aquelas primeiras, a gente começa a ter, por exemplo, assim, lá no início da Revolução Verde, não são os transgênicos que surgem, são sementes selecionadas, né, através do cruzamento de espécies e por aí vai. E tu começa a ter, então, nessa área da biotecnologia, a procura sempre por aperfeiçoamentos tecnológicos. Mais maior resistência, maior durabilidade, né? Enfim, dos produtos agrícolas. E aí que a gente vai chegar lá nos anos 70, 80, ao surgimento dos transgênicos. Então, os transgênicos, Chuchu, cuida, tá? Eles não vão surgir colocar aqui, ó, décadas de 70/80. Eles não vão surgir exatamente com a Revolução Verde. Eles vão surgir como um fruto desse processo que a gente entende que é a Revolução Verde, né? Então, consequentemente, décadas depois da Revolução Verde, né, avanços tecnológicos vão se desenvolvendo na ideia de ampliar a produção e pimba, os transgênicos surgem. Certo? Então, só essa distinção aí é interessantinha. Beleza? Vamos lá.
E um ponto que vai ser importante aqui, que eu quero ver com vocês, é o seguinte: a Revolução Verde, ela vai levar ao surgimento, ao desenvolvimento, melhor dizendo, do que a gente entende como o agronegócio. Tá? O que a gente falou antes? Pô, o cara que vai ter grana para comprar, vivenciar a Revolução Verde, é o cara, Chuchu, que tá ali, né? Comprando trator, a colheitadeira, a ceifadeira, o sistema de irrigação artificial. É o cara que tá comprando, sei lá, contratando uma empresa para fazer o seguro da produção agrícola. É o cara que tá comprando, sei lá, drone para vistoriar a propriedade dele, né? Isso tudo é o agronegócio. Não é, de novo, não, o pequeno produtor rural, infelizmente, ele não vai ter as condições financeiras para estar participando da mesma forma do agronegócio, saca? Então, o que a gente entende como agronegócio? Olha só, uma atividade fortemente ligada à agropecuária intensiva. Não esquece, é aquela mais da grana, da bufunfa, do pila. Olha aqui, ó. Coloquei para tu não esquecer o dinheirinho, tá? E a gente entende o conceito de agronegócio, tá? De base empresarial familiar, como uma cadeia produtiva de negócios, certo? Uma cadeia produtiva de negócios. Então, o que eu quero dizer com isso? A ideia é que tu tem todo um processo de produção, tá? De alguma mercadoria, enfim, que está vinculada ou à agricultura ou à pecuária, e a partir daí a gente entende como agronegócio. Então a gente tem a definição, né? Antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Como assim? Vamos lá. Daí eu trouxe essa imagem aqui, é o que ela vai mostrar isso. Olha só, antes da porteira, tá? Antes da porteira. A gente tem que práticas fazendo parte do agronegócio. A gente tem a empresa que vai fazer o trator, tá? Que vai ser comprado, faz parte do agronegócio, né? Maquinário. A empresa que vai fazer a cerca, o arame farpado que o cara vai usar para cercar a propriedade. Essa empresa que faz o arame farpado, ela faz parte do agronegócio, tá? Então, os insumos, para quem não está ligado, é tudo aquilo que é necessário para produzir alguma coisa, de equipamentos, ferramentas e tal. Se eu estou pensando em insumos agrícolas, eu estou pensando, né, o trator, a colheitadeira, talvez a enxada, né, o agrotóxico, o pesticida e por aí vai. Acontece, né, que esses insumos aqui, a produção desses insumos químicos, essa mecanização, esses equipamentos, tal, serviços, opa, pisquei aqui, equipamentos, serviços especializados e tal, tudo isso demanda o quê? Chuchu, tudo isso demanda investimento financeiro, demanda grana. Aí, verde, ficou horrível. Horrível. Demanda grana. Então não é todo produtor que vai conseguir comprar isso, né? Vivenciar esse agronegócio, tá? Mas é tudo a ideia do antes da porteira é tudo aquilo que é necessário para o cara plantar ou criar os animais, né, no caso da pecuária. Então, é o trator, é a colheitadeira, é a vacinação, é a ração para o gado, ou para o, sei lá, gado bovino, gado avícola e por aí vai. O arame para cerca, né? Falei agrotóxico já? Me perdi, mas agrotóxico e por aí vai, tudo que é necessário. Aí ele aplica isso aonde? Dentro da porteira, né? Na preparação dos solos, tratando das culturas, irrigação, o cara a empresa que faz a mangueira e o sistema de pivô de irrigação artificial faz parte do agronegócio, tá? Beleza, e depois vem a parte depois da porteira. O que é depois da porteira? Fez a produção, usou uma série de insumos, trouxe uma série de insumos, máquinas, produziu, e a partir daí, o que ele vai fazer? Ele vai botar, né, para venda seu produto, para exportação e tal. O que acontece? Então ele vai ter que contratar uma empresa para o transporte, para armazenagem, para industrialização, para distribuição, comercialização, para fazer o seguro, para fazer o marketing do produto dele, né? Tudo isso, essas empresas fazem parte do agronegócio. Então, é nisso que eu estou dizendo a ideia de uma cadeia produtiva, que a gente pensa numa cadeia produtiva. Olha só todos os negócios que estão girando em cima, propriamente da produção agrícola e pecuária intensivas, que é o que tem grana, né? É uma quantidade muito grande de negócios sendo girados. E isso é muito importante porque, Chuchu, no momento que a gente entende a ideia do agronegócio como uma cadeia produtiva
que movimenta muito dinheiro, a gente vai entender que existem vários países que vão desenvolver uma atitude protecionista ao seu país. Então, a gente vai ter nessa lógica que o agronegócio ele acaba influenciando no mercado de trabalho, no abastecimento de alimentos, na balança comercial de alguns países, né? Por exemplo, Brasil, Argentina, se pautam muito na exportação de commodities agrícolas, certo? Então o agronegócio acaba se movimentando muito. E o que acontece? Esses países que vão desenvolver uma atitude mais protecionista do setor, eles têm a ideia do quê? De estabelecer, então, políticas protecionistas, né? E de subsídios para a produção agrícola. E essa proteção, esses subsídios à produção agrícola, à produção pecuária, vão fazer com que o produtor rural tenha acesso a mais grana e aplique essa grana onde? No agronegócio, na cadeia produtiva, movimentando ela e gerando dinheiro. Né? Então, por exemplo, os Estados Unidos têm uma estrutura de protecionismo muito forte no setor do agronegócio, a União Europeia a mesma coisa, por isso que muito daquele acordo econômico entre Mercosul e União Europeia não anda como deveria andar, infelizmente não anda como deveria andar, porque a gente tem um lado, né, dos produtores rurais, do agronegócio na União Europeia, que percebe que talvez essa parceria econômica, essa associação econômica entre o bloco europeu e o Mercosul vá dar uma desvantagem para os produtores rurais europeus, certo? E aí os caras são mais reticentes, principalmente produtores rurais franceses, por exemplo. Né? A França é o maior produtor agrícola da União Europeia. E aí os produtores rurais franceses botam pressão no governo francês para dizer o seguinte, olha só, esse acordo vai nos prejudicar. Né? A gente não vai ter o mesmo poder de competitividade que os países do Mercosul têm, porque lá no Mercosul tu tem Brasil e Argentina que vão se utilizar, sei lá, de muitas vezes de trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, condições precárias de trabalho no meio rural, e isso acaba gerando produto mais barato. Né? E por aí vai. Né? Enfim, vários países têm essa lógica de proteger, né, o seu setor, tá bom? Chuchuzinhos. E aí, beleza. E aí uma pergunta importante que a gente estava discutindo antes, né? Que a gente mencionou antes. E a fome? A fome ela terminou no mundo com a Revolução Verde, tá? Dá uma olhadinha aqui, não, né? A resposta é essa, a fome continua no mundo, certo? Esse gráfico aqui, ó, ele está mostrando uma visão mais clara sobre o efeito da fome, tá? E mostra o número de mortes por conta da fome. Então, tu tem aqui, certo? Por década, a quantidade de pessoas morrendo por causa da fome. E aí teve o seu maior valor na década de 1870, tá? Tu vai ver aqui, ó. Tá? Quando atingiu 1.426 mortes para cada 100 mil habitantes. Não é por total. A cada 100 mil habitantes no mundo. Taxa mundial. A taxa caiu nas décadas seguintes, repara que em 1980 caiu bastante, tal. Então a gente percebe que a gente tem uma oscilação ali bem significativa, tá? Mas olha só, a partir do momento que a gente vai ter a Revolução Verde, década de 50, a queda vai ser bem significativa. Tá? Então, olha só, a gente vai ter aqui, ó, ela caindo bastante a partir da década de 70, cai significativamente, ficando em 88 por 100 mil habitantes em 1970, chegando apenas a 3 por 100 mil habitantes em 2010, 2016. Tá? Ou seja, houve uma grande redução dos famélicos da Terra, pessoas que morrem de fome. Agora, tem um ponto importante que eu quero que tu te ligue, que é o seguinte: nos últimos anos, Chuchu, isso deu uma guinada. A gente percebeu uma virada nisso. Por quê? Porque a gente começou a ter uma questão importante que foi pandemia. Lembra? Lembra lá atrás? 2020? Pandemia Covid-19, né? Que acabou
gerando uma série de impactos econômicos, ampliando a quantidade de pessoas com fome no mundo. A gente teve em 2022 guerra, Ucrânia e Rússia, tá? Isso vai ser importante porque tanto a Ucrânia quanto a Rússia são grandes produtoras de grãos, grandes exportadoras de grãos, e tanto a Ucrânia, especialmente a Rússia, grande produtora de fertilizantes, insumo químico importante para a produção agrícola em vários lugares do mundo. E no momento que a Ucrânia e a Rússia estão em guerra, a oferta desses produtos, desses grãos e fertilizantes diminui, o preço do alimento sobe e quem não tem grana não consegue ter acesso, e aí então aumenta a quantidade de fome, tá? E a gente tem outro ponto que eu quero ver com vocês aqui, ó, que são as mudanças climáticas. Esses três elementos hoje, eles vão contribuir bastante para o aumento de pessoas em insegurança alimentar. A gente falou, tem três categorias de insegurança, três níveis, melhor dizendo, de insegurança alimentar. Insegurança alimentar leve, moderada e grave. A grave é a fome, como a gente entende, tá? Quando a gente está pensando, Chuchu, no mundo, vou fazer aqui, ó, em azul, no mundo, 2023, tá? Dados de 2023. A gente vai ter no mundo mais ou menos 735 milhões de pessoas em algum nível de insegurança, 735 milhões de pessoas em insegurança alimentar, grave, tá? Insegurança alimentar grave. Pensando em segurança alimentar em outros níveis, grave, moderado e leve, a gente vai ter ali 2,3 bilhões de pessoas, tá? E se a gente for pegar o Brasil como referência, e aí tem que estar ligado o Brasil, porque tu vai pensar, bom, por que pegar o Brasil? Bom, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, só isso. E aí o que vai acontecer? O Brasil, em 2023, vai ter algo em torno de 21 milhões de pessoas, tá? Em insegurança alimentar grave ou aguda, certo? Pensando em todos os níveis de insegurança alimentar no Brasil, são 70 milhões, de pessoas em algum nível de insegurança alimentar. Num país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né? Então a gente percebe assim que a questão do alimento, a produção do alimento, ela existe, a gente produz uma quantidade de alimento, segundo a FAO, que é um órgão que vai trabalhar, o órgão da ONU que trabalha com alimentação e agricultura, a gente tem alimento sendo produzido do mundo para abastecer 14 bilhões de pessoas. E mesmo assim a gente tem 2,3 bilhões de pessoas em algum nível de segurança alimentar. A gente tem, olha ali, 735 milhões em segurança alimentar grave, mas com comida produzida para quase o dobro da população global existente hoje. Não é uma questão de produção, é uma questão de uma questão de distribuição desse alimento. Se produz muito, mas ele não é bem distribuído. Não fica aonde a população não tem grana. O dinheiro vai para onde tu tem muito dinheiro acumulado, circulando, os países centrais, certo? Bom, vamos lá, Chuchu. Então, não uma pesada na aula, né? Não é um tema leve, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Olha só. Do exercício, 4. Selecionei 4 aqui pra gente dar uma trabalhada. Pode ser? Vamos lá. Então, simbora. Vamos de vermelhinho. Primeiro, Enem PPL 2022. As inovações do preparo do solo na engenharia genética, variedades adaptadas ao clima do cerrado, permitiram incorporar o pacote técnico herdado da Revolução Verde a um ambiente até então considerado hostil para a atividade. Dessa forma, o cerrado apenas foi incorporado à dinâmica do agronegócio na medida em que os processos produtivos existentes não precisavam passar por modificações substanciais para serem produzidos nesse novo ambiente. Tá? Beleza. Essas inovações produtivas tiveram como consequência, ou seja, a partir dessa Revolução Verde, dessas inovações tecnológicas, inovações produtivas, que nem diz a questão, o que isso acarretou? Expansão das áreas de cultivo em direção ao cerrado? Sim ou não? Cara, olha só, a gente vai pegar
o primeiro avanço da fronteira agrícola brasileira, que vai se dar na década de 60, 70, exatamente em direção aonde? Região Centro-Oeste, batendo de frente, dando na cara, botando o cerrado abaixo. Chuchu, lembra o seguinte, hoje no Brasil a gente tem 2 hotspots, né? 2 biomas de grande biodiversidade, mas profundamente ameaçados. Um deles é a Mata Atlântica, o segundo é o Cerrado. E muito em função desse avanço da fronteira agrícola nos anos 60, em direção à região Centro-Oeste, para plantar soja. Então, cara, tá aqui, ó. Isso aqui tem grandes chances de ser a nossa resposta. Vamos ver a B. Essas inovações produtivas tiveram como consequência a manutenção da empregabilidade rural. Tu manteve o emprego no campo? Não, tu gerou êxodo rural porque tu substituiu o trabalhador rural por máquinas. Fora. C. Priorização da adubação orgânica. Tu estás de brincadeira? Não, né, Chuchu? Se é intensivo, tu vai usar o que? Adubos químicos, não orgânicos. Tchau pra ti. Preservação das nascentes dos rios. Não! Tá? Desmatamento vai ser intenso, margem de nascente, margem de rio. Então tá. Estagnação da mecanização. Estagnação. Tu parou, estagnou, parou, brecou a mecanização agrícola? Claro que não. Tu amplia a mecanização agrícola. Tu vai levar uma quantidade cada vez maior de máquinas e cada vez mais modernas. Então, realmente, a letra A aqui era a nossa resposta. Filezinho, hein? Filezinho essa aqui. O Enem. Larga mais isso aí, que aqui é barbada. Vamos lá. Canetinha azul. Vamos para a próxima. PUC Campinas, olha só. A partir da década de 1950, os Estados Unidos e a ONU incentivaram a implementação de mudanças na estrutura fundiária, o mesmo texto que eu usei, e nas técnicas agrícolas de vários dos então chamados países desenvolvidos, muitos dos quais ex-colônias recém-independentes. Beleza? O conjunto de mudanças técnicas na produção agropecuária propostas aos países pobres para resolver o problema da fome, olha que a gente falou antes, tá? Ficou conhecido como Revolução Verde, beleza. Entretanto, e sempre tem um entretanto, um porém, um mas, a proposta era a adoção do mesmo padrão de cultivo em todas as regiões onde se implantou a Revolução Verde, desconsiderando a variação das condições naturais. Pô, México, Índia, Filipinas, Brasil já são realidades climáticas, ambientais muito diferentes, das necessidades e possibilidades dos agricultores. Assim, a médio prazo e a longo prazo, essas inovações causaram impactos socioeconômicos e ambientais muito graves. Tá. Sobre a Revolução Verde, Chuchu, é correto afirmar que, letra A, teve o efeito de enfraquecer os movimentos migratórios em muitos países. Pô, peraí. Enfraquecer movimentos migratórios em muitos países africanos e latino-americanos, porque ampliava o acesso à terra e... O quê? Ampliava o acesso à terra aos camponeses pobres? Da onde? Da onde? A Revolução Verde facilitou, favoreceu grandes produtores rurais a se mecanizarem, ganharem mais dinheiro e, consequentemente, você vai pensar, a Revolução Verde ela contribuiu para a concentração de terras, tá? Então, tipo, não. Movimentos migratórios, vai pensar aqui, ó, êxodo rural é um movimento migratório. Ele foi enfraquecido? Não. Ele ampliou o acesso à terra aos camponeses pobres? Não. Tá louco? Não. B. Foi elaborada, a Revolução Verde foi elaborada pela FAO, tá? Órgão da ONU que vai trabalhar, né, com agricultura e alimentação, que trata da alimentação. Beleza. Olha, com o objetivo de reduzir a pobreza e a desnutrição, na Ásia e na África. Chuchu, parece legal, parece interessante, mas não. Por quê? Olha só, a primeira coisa, tá? A ideia era acabar com a questão da fome,
certo? Na Ásia, na África e na América Latina, certo? Na América Latina também. Agora, não vai ser elaborado aqui. Vai ser elaborado aonde? Aqui, ó, nos Estados Unidos. Deixa eu até mudar aqui, ó. Vou até mudar. Vai ser elaborado nos Estados Unidos. Só que a ONU vai atuar como um elemento propagador da ideia de combate à fome. Tá? A ideia de Revolução Verde surge por agrônomos especialistas nos Estados Unidos. E na época, a ONU ela vai servir como o troço que vai ser o canal de narrativas sendo desenvolvidas. Tá? Mas quem está manipulando, está influenciando são os Estados Unidos. Então essa aqui parece bonitinha, mas não é. Letra C. Após o México, a Índia foi o segundo país a implantar a Revolução Verde, obtendo grande aumento da produtividade de arroz, mas não conseguindo superar a desnutrição. Mais legal que a B. Bem mais coerente que a B. Legal. México primeiro, depois a gente vai ter Índia, a gente vai ter Filipinas, tá? A gente vai ter Indonésia, Brasil, mas essa sequência aqui. México começa com a questão do milho, tá? D. Embora representasse o avanço da produção agrícola, foi implantada com sucesso em países temperados, obtendo pouco sucesso no mundo tropical. Tchau. Não. Beijo, me liga. E os países que passaram pela Revolução Verde se tornaram autossuficientes na produção da pecuária, menos na Índia, por razões de ordem religiosa. Ou seja, tipo, comércio de carne bovina, avícola, suína, escambau, não precisa mais. Né? Porque, tirando a Índia, que não come carne de gado, carne bovina, porque a vaca é um animal sagrado, o resto todo mundo produz o suficiente, é autossuficiente. Mentiu pro tio. Chuchuzinho, ó, realmente letra C de cachorro quente é a resposta, tá? Olha só, de boas? Pô, linda questão. Vamos lá que tem mais duas, tem essa e mais uma. FUVEST, gosto. 2018. As primeiras práticas de agricultura datam de aproximadamente 10 mil anos atrás. Nesse período ocorreram inúmeras transformações na sua base técnica. Mas é no decorrer da segunda metade do século XX, a partir de 1950, que a Revolução Agrícola Contemporânea, que nós chamamos de Revolução Verde, fundada na elevada motorização e mecanização motorização e mecanização da lavoura, seleção variadas de plantas e de raças de animais e na ampla utilização de corretores de pH dos solos, tipo a calagem lá na região do solo da região centro-oeste, né? De fertilizantes, de ração animal e de insumos químicos, que alguma empresa tem que estar produzindo essa tralha toda, e a gente está alimentando o agronegócio. E para os animais domésticos, progrediu vigorosamente nos países desenvolvidos e em alguns setores limitados nos países subdesenvolvidos. Lindo demais. Tá aqui, ó, a história da agricultura do mundo, do Neolítico à crise contemporânea. E aí a gente está falando de Revolução Verde, Chuzinho, ó. As transformações ocorridas na agricultura após meados do século XX foram reconhecidas como Revolução Verde. Tá aí, bebê. Sobre a qual pode-se afirmar o quê? Vamos lá. Letra A. Sua concepção foi desenvolvida no Japão e Estados Unidos, Europa Ocidental e, tá, apoiados pela ONU. Então, Japão, tigres asiáticos, não. B. Contribuiu para a ampliação da diversificação das espécies e do controle das sementes pelos pequenos agricultores. Dois erros aqui. Primeiro, diversificação de espécies. Não, bem pelo contrário. Tu vai começando a direcionar cada vez mais, se for pensar a longo prazo, para as questões dos transgênicos. E aí tu começa a ter sementes transgênicas, tu começa a ter sementes muito específicas,
e que não tem uma diversificação cada vez maior, mas está diminuindo essa diversificação. Esse é um problema, tá? E controle das sementes pelos pequenos agricultores, chuchu, não. Controle das sementes por quem? Pelas grandes empresas que produzem as sementes selecionadas, produzem o cruzamento de espécies, os transgênicos, os organismos geneticamente modificados, tá? Então, não por pequenos produtores, não, nada a ver. C. Seus parâmetros produtivos estavam fundados desde sua origem em preservar e proteger a biodiversidade nas áreas de cultivo. Com certeza, esta aqui era a grande preocupação da Revolução Verde. D. Com a sua expansão na África e no Sudeste Asiático, as populações rurais puderam alcançar padrões de consumo semelhantes aos das grandes metrópoles. Padrão de consumo de alimentos na África, né? Sei lá, no Sudeste Asiático, é semelhante ao que a gente tem em Nova York, em Londres, em Tóquio, em Paris. Paris, ó Paris. Porra, não, desculpa falar palavrão. Mas porra, não, né? Letra E. Foi baseada na inovação científica e está atrelada à grande produção de grãos em extensas áreas de monocultura. Pô, chuchuzinho, ó. Beleza. O que tá valendo? Eu me gaguejei todo. O que tá mais cotado? O que tem maior valor de exportação? Soja. Então, cara, vamos plantar soja em grande escala e vamos exportar. Né? É a lógica que a gente estava discutindo antes, que não é a questão de a quantidade de alimentos gerado, não é uma questão quantitativa, é para onde ele está sendo colocado, está sendo distribuído. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, assim, o mercado determina que a soja está super valorizada, tu vai ver esses produtores, esses grandes produtores rurais que viveram a Revolução Verde produzindo o quê? Soja, e exportando soja, tá? Para ganhar grana. Então, letra E, pô, o Veste, pô, que questão linda. Questão linda demais, linda demais. Vamos para a derradeira, a última, para finalizar com chave de ouro. Enem, neném. Sim, Enem PPL 2020. Vamos mudar de cor. Vamos para o verde, né? Falando de Revolução Verde, até agora nós somos verde. No fim da década de 50, do século 20, a agricultura intensiva. Olha a importância de lembrar a diferença entre agricultura extensiva e intensiva. Intensiva daqui, ó, do pila, tá? Vou colocar aqui, ó, o dinheirinho, ó. Começou a ser disseminado nos países em desenvolvimento. Beleza? Em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Subdesenvolvidos. Nome chique para subdesenvolvidos. Esse fato marcou o início da Revolução Verde. Olha aí ela. Mais uma vez. Um período de 30 anos de grandes colheitas que permitiram que muitos países pobres tornassem-se autossuficientes em alimentos. Beleza. Ah, mas antes falou na autossuficiência de carne, pecuária. Cuidado. Aqui é de alimentos geral. Com esse incrível aumento na produção, observado especialmente nos países da América Latina, uma mania que eu tenho, América Latina, veio uma crescente dependência dos produtos químicos agrícolas. Dependência dos produtos químicos agrícolas. Lembra que a gente falou? Porque as empresas que produzem isso são empresas dos países, países centrais, países desenvolvidos, Estados Unidos, países da Europa, Japão. E também problemas ecológicos em escala global. No Brasil, os resultados dessa revolução são visíveis e colocaram o país entre os mais importantes da agropecuária mundial. Fato, tá? Bom, a expansão da capacidade produtiva brasileira no contexto indicado. Que contexto indicado? O contexto da... Vou até, peraí, fazer melhorzinho aqui. No contexto da Revolução Verde, certo? Contexto da Revolução Verde. Também resultou no quê? Também teve qual outra consequência? Olha só, a queda dos níveis de contaminação do solo, mas se tu tá usando agrotóxico em maior quantidade, que é uma característica de quem viveu a Revolução Verde, tu vai aumentar os níveis de contaminação do solo, né, chuchu? Então, não. Retomada das técnicas tradicionais de plantio, sim. A ideia de uma mecanização, de uma modernização para voltar a usar enxada, para voltar a usar o carro de boi. Porca miséria, claro que não. C.
desvalorização financeira das propriedades rurais. Não, valorização, tá? Porque aí tu começa a ter uma busca cada vez maior por novas terras e isso vai valorizar, não é desvalorizar. Letra D, inibição, olha isso, inibição do fluxo migratório campo-cidade. Qual é o nome do fluxo migratório campo-cidade? Êxodo rural. Tu inibiu, não rolou mais. Pô, Chuchu, e essa não dá para marcar. Dedo no teu olho se tu marcou essa aqui. E letra E, crescimento da demanda por trabalhadores qualificados. Se eu tenho se eu estou utilizando, tá? Maior tecnologia, práticas agrícolas mais modernas, máquinas, né? Eu tenho que ter o quê? Mão de obra qualificada. Então, beleza. Letra E. E de vamos embora, porque essa aula se encerra aqui. Chuchu, espero que tenha curtido, espero que tenha gostado, tá? Pô, várias coisas importantes a gente falou aqui. Dá uma olhadinha, já apareceram outros links aqui de aulas relacionadas. Dá uma olhadinha nisso aqui, porque é importante. E nos encontramos numa próxima aula, tá bom? Um beijo nesse teu olho direito e nos encontramos em alguns dias.